Olá, olá, bem-vindo a todos a mais uma live no nosso bloquinho da 5D. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Deixa eu ver como que muda aqui. Sejam bem-vindos, João, Nena, Ana. Vão entrando, vamos dar uns minutinhos aqui. Então, gente, hoje a live vai ser em ritmo de folia, em ritmo de carnaval, né? Mas um carnaval diferente. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram aqui para nossa conversa, o nosso bate-papo 5D, né? Então, eu não sei se tá ativado aqui, gente, mas eu acho que sim. As perguntas aqui eu vou ativar. Então, nosso bate-papo de hoje vai ser bem isso. Vai ser uma troca, vai ser perguntas e respostas de dúvidas sobre a transição planetária, né? Eu coloquei uma caixinha lá nos meus stories, eu vi que vocês responderam bastante, né? Perguntaram. Mas, de modo geral, assim, né? O que ficou em todas as perguntas, né? Acho que tem a ver sobre esse processo de transição planetária, né? De ascensão do evento. Então, hoje é uma live só para isso, só para tirar dúvidas, né? Porque eu sei que tem muita informação correndo por aí, né? E a gente acaba ficando meio louco, né? O que eu acredito, o que eu não acredito, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, qual que é o ponto, né, de tudo isso. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Boa noite a todos. Paula, Ariel, boa noite. Marília, Andressa, linda, maravilhosa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Epa, chegou. Oi, Lu, boa noite, minha linda. Maravilhosa. Então, é isso, gente. Então, aqui na caixinha do lado vai ter uma interrogação de perguntas, né? Daí vocês podem colocar já suas perguntas lá sobre a transição, quais as dúvidas de vocês, né? Sobre todo esse processo de ascensão que a gente está passando. Vou falar um pouquinho sobre isso também de forma geral, né? Mas aqui, essa live de hoje é mais para a gente tirar dúvidas. E quem quiser também aparecer aqui, dividir a tela comigo, fiquem à vontade. Podem solicitar aqui, inclusive, Ariel, né? Já aproveitando que você tá aí, amado. Se você quiser entrar aqui comigo, vou amar. Pra gente fazer aqui um misturado, um tudo junto misturado, né? Nesse bloquinho. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ariel, amado, já colocou as perguntas aqui. Então, qual o conselho você daria para mensagens que são impregnadas de medo e discórdia? Seres bons jamais, acho que cortou, mas acho que você colocou, seres bons jamais fariam isso, né? Seres da luz jamais colocariam medo e discórdia, essa vibração nas mensagens, né? Então, o conselho que eu dou é para que todos, né, que estejam participando, né, dessa transição consciente, já que estejam nessa vibração de despertar, que tenham muita consciência do material que vocês estão consumindo, porque realmente tudo, né, seja vídeo, seja texto, seja o que for, se tiver vibração de medo e discórdia, não é alta vibração, gente, não é da luz, né? Da luz no sentido que, quando eu falo da luz, tem que entender que a luz é conhecimento, né? A luz é compreensão, é sabedoria. A luz é você iluminar as partes que antes você não estavam vendo. Então, a luz que eu falo não é a luz como oposta às trevas, né? A luz contra as trevas, que tem muito discurso por aí, né? Que coloca o conflito, a discórdia como centro, né? Sempre colocando que tem um lado bom e um lado ruim. E isso não existe,
gente. Por isso que a luz é o que? São os seres de alta vibração, que eles já conseguem ver e ter a compreensão de todos esses lados e compreender que tudo faz parte. Né? Então as trevas, elas também fazem parte, né? Mas né, a maldade faz parte? Como assim, né? Não é, gente, que a maldade, né? Tem que ter maldade, no mundo tem que ter maldade. Não, mas é que aqui na 3D, a interpretação dessas energias das trevas também é distorcido. Então, se você, né, vai para a compreensão maior das dimensões superiores, a gente vê essas vibrações, essas energias de luz e trevas como um expandir e contrair. Né? Igual o movimento da onda, tem aquela força que expande, isso aqui na 3D é geralmente visto como luz, e tem aquela força que contrai, que aqui na 3D a gente vê como trevas. E isso faz parte, né? Quando você vê o mar ali, se ficar só na energia de expansão, 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 aí o que acontece? Enchente, tsunami, né? Muitas outras coisas. Então não dá para ter excesso também. Então esse movimento de expandir e contrair é típico do universo, né? É uma coisa natural. Porém, aqui na 3D, como que tem a dualidade, ou seja, a distorção e o não entendimento, a compreensão dessas forças, daí a gente coloca uma como oposta à outra e fica nessa. Então, a chave para que a gente entre nessa transição com os dois pés, né? Não é só com o pé, não. É com os dois pés, é justamente a gente sair dessa dualidade de certo, errado, luz, trevas, seres, né, estelares, seres umbralinos, etc. E ir para essa vibração de união, amor, compaixão. Exatamente, Ariel. Né, para essa vibração que eu chamo de o amor com A maiúsculo, que é o que aceita e o que compreende todas as coisas. E quando a gente usa essa vibração, né, já na gente, no nosso íntimo, olhando pra gente com esse amor com A maiúsculo, aceitando todas as nossas partes, iluminando principalmente aquelas partes que a gente não quer olhar. Então, esse é o caminho aí do despertar. Então, para resumir, né, o conselho que eu daria, não tem como eu falar para as pessoas que estão postando essa mensagem, né, não posta, porque a pessoa com certeza ela já tá numa vibração ali, né, de precisar de uma ajuda, né? Também não vamos condenar essas pessoas, mas se a pessoa ela tá colocando uma mensagem carregada de medo, discórdia, dizendo que é algo dos seres da luz, seres de alta vibração que estão mandando essas mensagens, a própria pessoa ela já está ali em conflito, né? A pessoa ela está precisando de ajuda, na verdade, está precisando da energia do amor e compaixão. Né? Então, o que eu falo mesmo é para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo a ficar realmente atento e com o filtro ligado, né? O filtro do amor. Opa, peraí, tem medo nessa mensagem aqui? Então, essa mensagem não é uma mensagem que vai me trazer uma elevação. Né? Então descarta, né? Descarta, não veja, não precisa entrar, discutir, né? Se colocar em conflito, não. Apenas não consuma, porque automaticamente, se a gente deixar de consumir esse tipo de mensagem, as pessoas que colocam essas mensagens, elas vão começar a repensar, né? Opa, será por aí? Né? Então, esse eu acho que é o básico. Legal, gente. Obrigada, Ariel, por colocar essa pergunta. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente precisa mesmo desse tipo de conversa. Quem mais, gente? Coloquem aí as perguntas, então, quem tá entrando agora, seja bem-vindo. A gente tá fazendo perguntas e respostas, né, no bloquinho da 5D aqui, sobre a transição planetária, né? Então, o que vai acontecer nessa transição? Quais são as dúvidas de vocês? Né, eu vi que teve uma pessoa aqui na caixinha que colocou também, como eu sei se estou desperta, se estou despertando, né? Vou falar sobre isso também, peraí. E filmes? Também vai vibrar nessa energia? Sim,
Uhum, boa pergunta, Ana. Filmes também, né? A gente tem que ver assim que a maioria dos filmes, assim, a gente já tá impregnado dessa energia, né? Então, se vocês forem ver hoje, é, os filmes, por exemplo, de extraterrestres, qual que é a mensagem subliminar, né, que tá ficando na cabeça das pessoas? Opa, esses seres vão querer invadir, vão querer dominar, são seres do mal, né? Então essa mensagem que tá ficando ali. Porém, é aquilo que eu falo, quando você está consciente disso e quando você está vibrando mais alto que isso, não é que eu falo assim, eu não sou do tipo que fala assim, ai, não assista filme, só assista coisas que né, de super evolução, coisas que, por exemplo, você tá vendo ali, você vê que é um filme ficção, né? Porém, ali carrega uma vibração, carrega uma certa frequência. Mas não quer dizer que se carregar aquela frequência que você vai estar automaticamente contaminado com aquilo, porque não é assim que funciona. No universo tudo funciona por ressonância. Então, se você está vibrando, né, na mesma faixa de frequência daquela mensagem, você vai ressoar com a energia e esse que é o complicado. Como a maioria das pessoas ainda tem dificuldade de sair da dualidade, por isso que as pessoas, né, os mestres, né, os professores espirituais geralmente indicam não ficar consumindo muito esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque daí você vai começar a ressoar com aquilo. Mas, né, se você tá fazendo o seu trabalho, não tem problema nenhum, gente. Se você tá consciente daquilo, não tem problema nenhum, né? Eu sempre gosto de contar a história do monge indiano, tibetano, desculpa, do monge tibetano que foi um pesquisador lá, né, para o Tibete, encontrou com esse monge e a pesquisa dele era sobre LSD. E daí ele deu um comprimido de LSD para o monge e ficou lá esperando, esperando e nada. E não aconteceu nada, né, com o monge. Daí ele perguntou, mas e aí, né? E aí, não aconteceu nada? Aí ele falou, não, porque eu intencionei, né, porque eu coloquei para mim que esse comprimido, né, ele não ia ter a capacidade de me tirar do meu equilíbrio. E não tirou. Só que a gente tá falando de uma pessoa que tá ali já, sei lá, quantos anos, né, fazendo ali o trabalho de autoconhecimento, fazendo esse trabalho de limpeza mental, de limpeza energética, né? Então a pessoa ela já atingiu um centramento ali que, olha, nem um LSD tira a pessoa do centro, não abala, né? Mas a gente tá entrando nesse processo. Por isso, sempre que você vê ali que não tá muito bem, tá num dia não muito legal, que você já tá percebendo que tá mais irritado, mais triste, enfim, daí evite, né? É bom evitar, mas não assim, nunca assista. Porque às vezes é até bom para você entender com que tipo de energia você tá ressoando. Sabe como? Eu vou contar para vocês um macete. Vocês começam a assistir um filme ou uma série, qualquer coisa, né? Aí vai ter sempre um personagem que vocês vão se identificar com ele. Percebam. Vocês vão se identificar com esse personagem e vocês vão estar tomando as dores desse personagem para você. Então daí às vezes tem uma tia lá que ninguém olha para essa tia, né, tá abandonada, excluída da família, e daí você fica lá, mas coitada, olha lá, ninguém dá atenção para ela, ninguém olha para ela, todo mundo ignora, exclui ela, né? E você fica tomando aquelas dores. Aí se você começar a perceber e usar esse momento, né, de prazer, de lazer para fazer o seu autoconhecimento, aí você vai começar, nossa, por que eu tô me identificando com esse personagem, né? Por que essa dor desse personagem ressoa comigo? Aí você olha para sua vida e você vai entender, tá, é que eu me sinto excluída, eu me sinto não vista, não olhada, né? Eu me sinto deixada de lado. Então eu olho para esse personagem e eu me vejo. Então eu acho ótimo filme pra gente fazer trabalho de autoconhecimento, tá? Então eu falo assim, assistam, né? O que precisar, assistam.
não gosto assim de falar assim, não assistam nunca filmes, né? Mesmo aqueles que a gente sabe, tipo Vikings, né? Tem muita matança, muita violência, etc. Mas sempre tem um porquê atrás você é atraído, né? Sempre tem um porquê você é atraído para certo tipo de filme, série e como você ressoa com aquilo, né? Por exemplo, pessoas que já tiveram encarnações como bruxas, né? Como curandeiras, tendem a ser atraída por esse tipo de séries. Tem violência? Tem. Mas, porém, aquela violência, às vezes a pessoa, ela, né, já viveu em outra vida, ela só tá ali revendo. Então, é ótimo para olhar, peraí, por que eu me atraio por esse tipo de coisa? Né? Qual que é o personagem que eu me identifico? E daí você vai usando esse meio para o seu autoconhecimento. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. O que fazer com quem não aceita essa mudança? Como ajudar? Gente, com relação a isso que eu digo para vocês, não dá para pessoa que não está curada ajudar. Sabe aquela coisa, um cego ajudando o outro? Então, é exatamente isso. Não tem como ajudar as pessoas enquanto você não se ajudar primeiro. E é geralmente isso que a gente faz, tá? Isso eu digo para todo mundo. Então, assim, você sabe que está acontecendo uma transição planetária. Você está despertando, você está entrando nesse mundo do autoconhecimento, ok. Isso daí significa que você tem que salvar alguém? Que você tem que avisar as pessoas, olha, meu Deus, né? Porque tem muito discurso assim, né? Avise os familiares, os amigos, porque daqui a pouco as coisas vão, né, virar do avesso e quem não despertar agora vai ser levado pelo planeta Nibiru, não sei o quê, ou enfim, né? Tem todo esse discurso que daí vem o quê? Medo. Então a gente começa a ouvir isso, começa a internalizar de alguma forma e a gente fica se sentindo ali na obrigação de ter que salvar os outros, né? É o que eu gosto até de chamar de síndrome do salvador do mundo. A gente nem se salvou ainda, nem sabe o tanto que ainda precisa se salvar e tá lá tentando salvar os outros. Então o que eu digo? A pessoa não acordou, você falou com a pessoa e tal, ela não é obrigada. Ela não é obrigada a acordar, ela não é obrigada a te ouvir, ela não é obrigada a entender nada disso e tá tudo bem, por quê? Porque esse é o caminho que ela escolheu, esse é o caminho que a alma dela escolheu para evoluir. E pode ter certeza que ela vai ter que passar pelo caminho dela, sabe, igual filho, né? Sabe, vocês, né, que tanto são filhos, alguns são os pais já aqui, vão saber disso. Como filho a gente já sabe. Sabe quando os pais vêm e falam pra gente assim: "Olha, meu filho, minha filha, né? Faça isso daqui, porque eu vivi isso aqui na minha vida e sei que isso daqui dá errado e você não vai conseguir, tarará, e seja isso, faça medicina, faça engenharia, ou, né, desista desse sonho de ser terapeuta, cantora, pintora, etc. Né? Vem os pais, eles querem o nosso bem, eles têm as melhores intenções e pelo que eles passaram, segundo o caminho deles, eles acham que isso é o melhor conselho que eles podem dar pra gente. E eles acham que eles estão salvando a gente. Porém, o caminho que eles passaram é diferente do nosso caminho. E com relação ao despertar é a mesma coisa. Você está no seu despertar, mas é diferente do despertar de outra pessoa. Às vezes a pessoa ela vai despertar de uma maneira que você nem imaginou. Né? Então a pessoa ela não vai conseguir entender o que você está dizendo porque ela não trilhou o mesmo caminho que você. E a partir do momento que a gente entende que a gente não tem obrigação nenhuma e nem consegue, né? A gente nem consegue salvar o outro, a gente para de colocar esse peso nos nossos ombros. Por quê, gente? Porque ninguém salva ninguém. É isso que eu sempre falo. Você só tem um papel, uma obrigação, que na verdade nem é obrigação nessa vida, que é o quê? Procurar a sua cura, procurar o seu despertar, procurar a sua felicidade. Mais do que a gente falar em autoconhecimento, despertar, você tem, né,
a obrigação, vamos dizer assim, de procurar a sua felicidade. Essa é a única coisa que você tem que pensar. Por quê? Porque se você for uma pessoa feliz, completa, você estará sendo para o mundo uma pessoa curada. E sendo uma pessoa curada, somente com a sua existência, somente com a sua presença, você já está curando os outros, não precisa fazer nada, não precisa falar, não precisa tentar martelar uma ideia na cabeça, não precisa nada, é só ser quem você é. Sabe, quando você tá lá triste e tal, e de repente entra uma pessoa que brilha, que sorri, que consegue, né, elevar ali a vibração, sendo quem ela é exatamente isso que a gente tem que procurar. Por quê? Porque nós reconhecemos a verdadeira felicidade, nós reconhecemos o que é verdadeiro e o que não é. Sabe aquela pessoa que só tá sorrindo aqui da boca para fora? Então a gente reconhece no nosso coração. Então, essa vibração, ela tem o poder de mudar, né? Pegue os grandes mestres, Jesus, Buda, todos eles precisavam lá ficar batendo na casa das pessoas. Olha, né? Eu preciso te falar uma coisa aqui, né? Não me siga e obrigar a pessoa a seguir. Não, as pessoas seguiam eles. Por quê? Pelo simples fato da presença deles. A presença deles era tão forte, né? Essa luz era tão forte. O fato deles estarem curados e aceitando completamente quem eles eram, que pronto, isso bastava para eles iluminarem o mundo. E é isso que a gente tem que pensar também com relação à transição, né? Se o seu parente, se o seu amigo não quer ouvir disso, não quer ouvir nada sobre a transição, deixa ele lá. Continue bem feliz e faceira, fazendo o seu trabalho de autoconhecimento, de cura, buscando a sua felicidade, que às vezes, lá um dia, às vezes daqui a uma semana, às vezes daqui a alguns anos, pode ser que esse amigo, esse parente, aí venha naturalmente te procurar. Olha, então, sabe aquele negócio lá que um dia você me falou? Então me fale mais sobre isso. Por quê? Ele vai te chamar porque você ficou lá enchendo o saco dele? Não, ele vai te chamar porque ele tá vendo a sua mudança. E daí ele vai querer saber o que você tá fazendo. Entendeu? Então é bem assim, né? É através da sua mudança, é através da prática que você ajuda aí a ser um portal para o outro, mas não que a gente vá conseguir salvar, né? Porque isso não. Olá, oi Pati, Paula. Obrigada. Olá, pessoal. Ó, pessoal, só vou pedir para vocês, se vocês conseguirem colocar as perguntinhas lá na caixinha de perguntas, tá? Que aqui nos comentários eu acabo perdendo aqui, porque fica subindo e eu vou falar que eu sou bem um zero à esquerda para ficar vendo os comentários aqui. Ah, tá. Então, mas é importante falar, mas deixar cada um escolher o seu caminho. Gente, daí é o seu coração, né? É o coração de vocês. O que é importante? É importante que vocês não se reprimam, né? No sentido assim, eu tô estudando sobre autoconhecimento e tarará, e é isso que eu tô vivendo, é isso quem eu sou, né? Essa sou eu. E eu não vou ficar escondendo isso só porque eu acho que a pessoa não vai gostar ou não. Isso que é importante, né? Não é importante você falar, tipo assim, eu tô falando porque eu tô avisando. Se você quiser ouvir ou não, é problema seu. Não. O que é importante você falar é porque isso faz sentido para você. Então, você quer compartilhar com os outros, né? Vê como que muda? Muda a questão da intenção. Né? Se você quer falar porque você ainda está querendo salvar o outro, querendo avisar, né? Isso daí é uma tentativa desesperada de salvar, é a síndrome do salvador do mundo, que não serve para nada, né? Agora, se você está falando porque você está dando vazão a isso que é o seu ser, a isso que você gosta, aí já muda de figura. Então, a segunda tá ok. A primeira não é importante falar só porque você vai dar um aviso e daí se a pessoa, né, escolher seguir ou não, o problema dela. Isso daí não realmente faz a diferença. Por quê? A gente
tem que entender que a espiritualidade é perfeita, gente. Tudo é perfeito. E se a espiritualidade, se tiver no caminho de alma daquela pessoa ela vai saber de uma forma e outra. Não precisa que você vá lá e diga só pelo fato de que você acha que tem que avisar ela, que se não for você avisar, ela nunca vai saber disso. Então, só avise, só fale, só comente sobre o despertar, sobre a transição, porque isso daí é o que está ressoando no seu coração. Não porque é sua obrigação ficar avisando ninguém, porque não é. Beleza, gente? A melhor forma de ser contribuição para o mundo é curando a si mesmo. Isso aí, minha linda Maria Tereza amada. Essa é a melhor forma mesmo. Ai, vamos tentar então, Ariel. Vamos sim. Você mandou aqui a solicitação? Vou falar um pouquinho sim da transição, sim. Então vou ver se o Ariel entra aqui comigo. Aí a gente já fala junto. Vamos lá. Então só tem 2 perguntas aqui, eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui o Ariel. Vamos lá, Ariel, vê se você consegue entrar aí. Nossa, tá escuro aqui onde eu tô. Meu Deus, deixa eu mudar aqui um pouco. Tá escuro. Que eu tô aqui na sala Tudo de... bem? Você tá me ouvindo bem? Eu não consigo tirar essa pergunta daqui, senhor. Eu não tô vendo você porque tá a pergunta na frente. Ai, gente, vocês estão vendo ele ou fica aparecendo a pergunta para vocês também? Ai, senhor, olha a louca Bom, aqui. eu tô me vendo aqui. Você tá se vendo? Tô vendo você, aí a pergunta fica no meio. Gente, olha só que vocês que entendem das tecnologias aqui, me expliquem, porque eu tô apertando essa caixinha, ela não sai daqui. Como que faz? Fica apertando, eles falaram. Ah, fica apertando? Colocar o Ai, dedo, já isso, sei. ela Ai, passou. eu consegui. Ah, Se bem que, olha, vou dizer que a imagem aqui também não tá das melhores, não. Que eu peguei o celular assim, correndo, coloquei uma batinha e vim pra cá. Mas eu acho que o mais importante é o áudio. O áudio tá legal, gente? tá legal. Para mim tá legal. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Perfeito. Então, olha, Ariel, eu me identifiquei muito, mas muito mesmo com o que você falou na última live. Inclusive, eu compartilhei lá no canal Pleiadianos, sabe, a ansiedade que a gente está sentindo, algumas pessoas estão sentindo, terapeuta ou digital influencer, né, no caso meu, de outras pessoas que estão mais na linha da frente, digamos assim, entre aspas, e ficar um tempo recluso. E, Sim. eu fiquei de tipo, nossa, conversar assim, tipo, mal conversar com os meus parentes, mal responder no WhatsApp. Se bem que quem me conhece mais de perto já sabe que se eu fico quietinho, sumo do WhatsApp, eu sumo de algum... É porque eu tô em trabalho interno, né? Aí eu assisti aquela live sua, assim, gente, mas ressoou demais. Que eu comecei a perceber, tipo, não é só eu. Eu dei uma sumida, a Ariá deu uma sumida, aí fiquei lembrando de uma outra pessoa que eu gosto muito também, que você tá. Fulano também deu uma sumida, falou que precisava de um tempo. Mas sabe quando nós temos aquilo, né, que você falou, não, mas poxa, bom, pelo menos eu, né, tu fala por mim. Não, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, eu tenho que produzir conteúdo, que você falou na live, eu tenho que produzir, colocar alguma coisa, porque e se eu não colocar, e não sei o quê, e ficava, menina, aquela guerra, aquela coisa dentro de mim que eu não tava com vontade de produzir. Uma batalha interna, né? Uma batalha interna. Ao mesmo tempo, aquela coisa também, né, que eu coloquei a pergunta aí, querendo ou não, gente, é comum, é normal dentro da sociologia, quando nós passamos por um momento de crise como esse que nós estamos passando, as pessoas regrediram um pouco, né, sentirem medo, tentarem voltar para velhas crenças e coisa e tal. Aí, só para fechar, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, aí o que eu estava sentindo? Eu estava sentindo assim, sabe,
Tipo, nossa, eu tô colocando água num balde furado. Eu coloco água aqui, aí a água cai. Eu coloco água. Cada vídeo que eu faço para alegrar, para levantar o astral, para colocar alguma coisa de boa, tem 10, 20, 30, 40, tipo, outra coisa totalmente diferente. Aí foi aonde, mais uma vez, porque, tipo assim, uma coisa é a gente saber na mente, né? Saber na mente, decorar na Sim. mente é uma coisa. Toda hora tá trazendo aquilo para a vida é outra. Aí é aquilo que você falou, né, da gente não ter essa coisa de síndrome do Salvador, de tipo, nossa, se eu não fizer hoje, ninguém vai fazer, se eu não for, ninguém vai ser. Aí onde eu fui me acalmando, eu fui percebendo que o quê? Naquele momento, né, agora eu já tô voltando, eu tava precisando cuidar de mim, Ariane. Tava precisando cuidar de mim. Gente, tava tão louco, mas tão louco, que eu ia fazer meditação, e na hora da meditação ficava só vindo as pessoas que eu amo na minha cabeça, tipo, será que a pessoa tá bem? Será que a pessoa não tá bem? O que será que a pessoa tá passando? Nossa, o que será que eu vou colocar? Aí eu comecei a perceber quem estava precisando de ajuda. O que você tem de falar isso, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo aqui também? Sim, maravilhoso, Ariel, porque eu acho que é isso mesmo, e esse momento a gente está vivendo, né? Então, foi bom que você trouxe, né, isso, né, de novo, esse assunto, por quê? Porque as redes sociais é uma coisa que a gente vai ver muita desconstrução, esse ano principalmente. Porque aquário, gente, energia aquariana, tem lá um monte de planeta em aquário. Então, Aquário fala do quê? Tecnologia, novidade, das redes sociais, comunicação, porque tem Mercúrio lá, né? Então, tem toda uma questão com relação às redes sociais. E aí? Qual é o uso que a gente está fazendo dessa ferramenta? Né? Nós estamos usando, porque é uma ferramenta, nós estamos usando a ferramenta, nós estamos nos deixando ser usados pela ferramenta. Né? E daí que veio muita coisa assim na prática, é isso que você falou, né? E para mim veio a espiritualidade veio com tudo, né? Agora é hora de você viver, né? Porque a gente está aqui fala assim, confia, se entrega, né? Que vai estar tudo certo, que a espiritualidade está cuidando, que você não precisa se preocupar com o futuro, viva o agora, né? Sinta os seus ciclos, tudo isso a gente fala. Mas e não vamos ver, né? E daí nesses 2 meses foi bem isso. E eu posso dizer para vocês, até estava pensando em fazer um vídeo aqui, gente, que eu fiquei 2 meses vivendo do que o universo me dava. Sério para vocês, porque eu trabalho, né, como terapeuta. Esse é o meu ganha-pão, essa é a minha renda. Né? Então eu faço trabalho aqui nas redes sociais porque eu gosto, né? Porque eu gosto de trazer isso, mas meu trabalho é como terapeuta. Eu tinha todo um planejamento para esse ano de atividades, de eventos, de colocar, né? Quando eu voltei da viagem, colocar aqui, eu voltei, já abri minha agenda. Eu vou falar que eu não falei nada. Eu cheguei, eu não abri minha agenda, eu não falei para ninguém que eu tinha voltado a atender. Enfim, eu tava assim, bem, né? E daí as pessoas, eu falo assim, o universo é tão bom, gente, que realmente eu vivi esses 2 meses só pela bondade do universo, só pelo que o universo tem para dar, abundância universal mesmo. Porque daí vinha as pessoas, e aí, Ariel, você não tá atendendo? Aí eu, então, não abri minha agenda, mas eu tô atendendo. E daí eu ia atendendo, né? Mas era bem assim. E daí eu falava, nossa, gente, eu tenho que ir lá colocar uma mensagem que eu tô atendendo. E eu não colocava. E daí eu, nossa, mas as pessoas estão vindo, né? E vinha. E daí, gente, daí eu, olha, né? E olha como que na prática é real. Quando você confia, o universo te entrega mesmo. E essa questão, né? É você tanto sair da vibração do medo, né? Do medo com relação futura. E aí, se eu não colocar o meu trabalho, como que vai ficar? O que eu vou viver amanhã? Tanto essa vibração do medo, quanto a questão também desse salvador do mundo, né? Nossa, eu preciso estar lá falando com as pessoas, ajudando. Gente, não. A gente não precisa nada. E isso daí a espiritualidade já cansou de me falar. Você só precisa ser feliz. Você não veio aqui. E é muito legal que antes de começar essa live, gente, eu fui fazer um processo de cura muito intenso.
Já vou aproveitar para compartilhar com vocês, né? Porque às vezes vem esses processos de cura assim espontâneos e hoje foi um dia, né? Deu umas 7 horas assim, começou a entrar numa energia e daí eu falei, vou deitar aqui, né? Comecei o meu processo de conexão e eu acessei uma raiva muito grande dentro de mim que falava assim, você não tem que nada, você não é obrigada a nada, né? Eu senti que a live que a gente ia fazer hoje aqui, a gente ia trazer essa energia, porque sempre que eu vou fazer uma live, gente, vocês não, né, não, às vezes não conseguem acreditar, eu às vezes não acredito, como que essas lives aqui é cura. A gente está fazendo um processo de cura coletivo. Tanto que sempre que eu vou fazer live aqui, vem uns processos loucos assim, daí eu falei assim, então é isso, né? Que a gente vai trabalhar juntos aqui. E hoje foi o caso, né? E a mensagem que veio é uma mensagem assim, de que a gente está num ponto onde que está tão intensas as energias que a gente está começando a acessar, né, da coletividade, exatamente. Tão intensas essas energias da coletividade que a gente está começando a acessar lá uma camada bem, bem interior nossa. E é uma camada que é a camada que eu falo assim, que é o corpo que entra na 3D, porque a gente tem vários corpos, gente, a gente tem várias camadas, né? E a partir do momento que a gente entrou na 3D, a gente tem uma marca aí dessa transição de dimensões. Essa marca está no nosso corpo energético. E essa marca, ela traz uma revolta muito grande. Tipo, por que eu tenho que estar aqui nessa dimensão, nesse corpo, né? O que eu estou fazendo nessa bagunça? Então, tem uma raiva coletiva muito grande e essa raiva, ela está sendo limpada. Muito, muito essa raiva de ter que, sabe? Essa raiva de opressão, de parece que estou oprimida, tendo que fazer alguma coisa, tendo que ser alguém, né? Que não sou eu, tendo que dar conta de algo que eu não quero fazer. Isso que está no coletivo muito forte, que a gente está liberando, por isso, né, que principalmente quem está aqui, como eu, Ariel, né, dando a cara, né, mexendo com as redes sociais, a gente sente muito essas energias coletivas e a gente passou por esse momento que a gente teve que se retirar. Né? E por isso que eu vim aqui trazer a live aconselhando a todo mundo se sentir, se retirar um pouco. Né? Não é só das redes sociais, mas é de tudo. Às vezes você precisa de um pouco de isolamento mesmo para ficar você com você e para conseguir separar as coisas, né? Porque o Aquário fala bem disso, coletivo. Então, a gente consegue sentir a energia coletiva numa intensidade que daí, o que é meu? O que é do outro? O que é do outro está ressoando lá com as camadas profundas minhas e eu tô aqui também, sabe? Igual quando você vai num lugar que tá muito cheio e tá todo mundo com pressa, tipo metrô, assim, e daí, de repente, quando você vê, você tá correndo, e daí você se pergunta, mas eu nem tô atrasado, por que eu tô correndo? Sim. Né? E é bem isso, a gente começou a entrar nessa energia coletiva. Aconteceu, né? Bastante nesses tempos, né, que eu passei um pouquinho mais recluso, e vira e mexe até hoje em dia, tipo, durante o dia, alguma coisa assim acontece. Vem uma angústia, às vezes muito grande, uma vontade de chorar, um desespero. Aí eu fico, tipo, perguntando, né, que a gente pergunta, tipo, mas por quê? Tipo, tudo continua do mesmo jeito, os problemas que todo mundo tem, né, são os mesmos, os desafios são os mesmos. Aí que eu vou fazer aquela limpeza, aquela geral, para ver se não tem nada mesmo que é meu. Aí eu falo, tá, isso aí não é meu, é do coletivo. Aí é onde a gente faz todo aquele trabalho de estar reenviando, né, amor e tal. Aí eu fico imaginando, sabe o que, Ariá? Porque eu acredito que todos, numa proporção ou outra, todos são médios empatas. Tanto é que aquilo que você falou da vibração, que você respondeu à pergunta, né? A gente vai para uma coisa segundo a nossa própria vibração. Já começa por aí. Na verdade, esse conselho não é nem para quem consome, é para quem não
tá consumindo, continue não consumindo. É mais ou menos isso. Mas, olha, eu fico imaginando, assim, porque jornal, aí você sai do jornal, só você sair do jornal, sair da Matrix, sair da TV, aí você entra nesse mundo, nesse universo, né, de espiritualidade, ufologia, coisa e tal. E nós sabemos que em todos os lugares, absolutamente todos os lugares, tem pessoas e pessoas, né? A Monja Coy mesmo fala disso. Lá no mosteiro, lá, tinha monja que brigava, que se batia, literalmente, não era tudo só flores. Tá? Então, estou falando que é onde todos nós, como seres humanos, temos isso. Então, o que acontecia, pelo menos comigo, assim, eu via, tipo, muitas pessoas que trabalhavam como terapeuta, como você, é uma pessoa muito séria, e faz isso realmente com amor mesmo, usa a plataforma só como um meio de divulgação. E, tipo, para elas pouco importa se elas estão postando, tipo, Nibiru tá vindo explodir tudo, e no outro dia tá postando, ai, São Miguel Arcanjo ama todo mundo, tudo vai ficar em paz. Nossa, e aquilo tava, por mais que eu nem clicava, sabe? Mas só de passar o olho e ver, dava uma coisa assim, eu falava, meu Deus, não é porque a pessoa acredita, você tá entendendo? Porque eu tenho amigos que realmente acreditam em tudo isso. Não é porque acredita, é porque simplesmente está usando mesmo. Então, eu acho que todos nós temos que... Está usando de má fé, né? A gente tem que colocar mesmo, usando de má fé para se promover, né? Para criar ali um burburinho. Então, a gente tem que ficar atento, gente, porque infelizmente, é isso que o Ariel diz, tem pessoas e pessoas. E não é porque está na espiritualidade, não é porque usa, né, essa tag, esse rótulo de espiritualidade, que é espiritualidade realmente, né? Porque tem muita gente usando para o quê? Chamar atenção, se promover, ganhar dinheiro também. Tem, com certeza tem, gente. Né? Então, tudo isso está vindo à tona. Né? E outra coisa também é aquilo, né? Quando, depois de que eu analisei tudo isso, que a gente já sabe, mas de tempo em tempo, a gente mesmo tem que se relembrar, a espiritualidade também vem dar uma, né? Dá uma bronquinha de luz, de leve, assim, né? Tipo, meu, entendeu? Relaxa. De luz, né? Tipo, ó, ok, é para você fazer? É para você fazer, mas se você não quiser fazer, também tem outro na fila que é só a gente instalar o dedo e faz. É assim, gente, tá? Bom, pelo menos que conversa comigo é assim. Tipo, relaxa. Mas na verdade é mais isso, é um puxão de orelha, mas é tipo mais relaxa. Mas querendo ou não, né, por exemplo, pessoas assim, que desde criança como eu, que cuidei dos meus pais, cuidei das minhas irmãs, e eu não estou reclamando, isso faz parte da minha personalidade. E eu tenho muito que estar sempre cuidando do outro, e não adianta, Ariá, eu faço trabalho em cima de trabalho, processo em cima de processo, leitura em cima de leitura, mas se eu deixar, quando eu menos perceber, eu estou cuidando de todo mundo e não estou cuidando de mim. E eu acho que a gente tem que cuidar de nós também. É claro, não é ser egoísta. Nossa, eu estou sendo egoísta, eu não vou pensar no meu marido, na minha esposa, na minha irmã, na minha mãe, nas pessoas. Não, não é isso. Mas eu acho que quando a gente fica só e totalmente, né, como é o meu caso, talvez seja o caso de algumas pessoas, principalmente nesse momento difícil, só pensando só no outro e não se curar, não se ouvir, não olhar para sua criança interior, né, como a Ariá aqui fez, um dia maravilhoso, eu já fiz um processo desse de cura com a criança interior também. Nós não podemos dar, né, porque, nossa, Miguel Arcanjo, em uma canalização, falou uma coisa assim muito bonita, que tipo, o amor, quando ele não tem amor próprio, é como oferecer uma comida sem gosto. Sim. Enche a barriga, mas não tem gosto. Não... Foi onde eu, mais uma vez, porque como eu disse, se a gente deixar, pelo menos eu, né, faz parte da minha personalidade, eu tenho que estar sempre lidando com isso. Se eu deixar, eu só penso em outras pessoas, não penso em mim. No que eu estou sentindo, no que eu estou sentindo, se eu estou cansado, se eu estou exausto, e fora aquilo também que eu sou meio louco das metas. Eu boto meta... Tá chovendo, tá sol, tô triste, tô não sei o quê. É só quando realmente o corpo grita assim mesmo, ou a psique grita. Mas tirando isso, eu tô lá, o louco das metas.
E o corpo grita e a psique grita, né? Ainda mais agora, gente. Nossa, assim, o que que acontece? O coletivo, tudo isso que envolve o coletivo, isso que a gente está trazendo aqui, né? Não é por acaso que no bloquinho da 5D, né, deu essa reviravolta e a gente está trazendo isso. Por quê? A energia aquariana, né? Todo mundo fica falando, ai, aquário, aquário, era de aquário, energia aquariana, né? Mas o que que representa aquário? Aquário representa coletivo e a nossa relação com o coletivo. Então, a espiritualidade veio me ensinando muito isso na prática, né? Junto com muitos coices de luz, igual a Ariel colocou, porque é assim também, né? A gente tem que sofrer, às vezes, na prática ali para começar a ver. Né? E qual que é o aprendizado? Que você não consegue dar para o outro aquilo que você não tem. Não consegue. Então, assim, como você está olhando para você? Que nível de amor você está se dando? Né? Você está se aceitando inteiramente? Como que está esse amor próprio? Né? No começo do ano eu falei que o tema desse ano, ainda que é um ano venusiano, é amor próprio, gente. Amor próprio. Esse que é o tema do ano. A gente vai ter que olhar muito para como que está a nossa autovalorização. Porque se a gente não se valorizar, não se amar, não se aceitar, a gente não pode esperar isso do outro. E daí o que que acontece, né? Os curadores todos, como eu, Ariel e vários outros, começam a sentir muito. Por quê? Porque a gente, os curadores, eles têm, de modo geral, essa personalidade que gosta sempre de dar, de estar sempre olhando para o outro, né? De estar ali no limiar do Salvador do mundo e de, às vezes, não olhar para si mesmo. E daí, né? O que que a espiritualidade traz, o que que o universo traz? O universo fora, né, a questão emocional, a questão física que vem, ele traz ali um desbalanço, no sentido que, sabe, quando a gente dá, e parece que nunca é suficiente. E ninguém reconhece. E, né, se perguntar, os outros falam assim, você não fez nada, né? Você tá lá se matando e não tem reconhecimento, não tem valor, né? É isso. Por quê, gente? Porque é um desequilíbrio. Só dar, só se pensar em dar e não receber é desequilíbrio. O universo, ele tem o equilíbrio, que são essas duas forças, né? Que é que eu falo que aqui a gente distorce. Mas é força da expansão, da contração, da luz e das trevas, do dar e do receber. É dualidade. E tudo tem que estar balanceado. Então não adianta a gente só olhar para um lado e esquecer do outro. Né? Igual só olhar para a luz e esquecer das trevas, só olhar para o dar e esquecer do receber. Então, hoje, principalmente os curadores, e quando eu falo curadores, vocês podem se incluir todos aqui. Por quê? Porque quem está na vanguarda, na linha de frente do despertar, é todo mundo nesse mesmo perfil aí. Perfil que quer salvar todo mundo, quer colher, quer acudir, né? Que só vai dar. É aquele mártir, sabe? Mártir, porque a gente tem esse trauma lá no nosso inconsciente. Já para eu tá na espiritualidade, tá na luz, eu tenho que ser tipo um Marte. Eu tenho que sacrificar tudo que eu tenho para o benefício da coletividade. E a espiritualidade está vindo e está mostrando assim, não. Como que você vai sacrificar tudo e daí você vai dar o quê? Como que você vai dar o que você não tem? Tem lógica isso? Não. Então, para que você seja um verdadeiro curador e para que você esteja vibrando, né, nessa nova era do despertar, da espiritualidade, você tem que se curar e se amar integralmente. Só a partir desse estado de alto amor é que você conseguirá transmitir esse amor ao próximo. E daí que vem Aquário com essa lição do coletivo, né? Como que você se relaciona? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Até nos mandamentos, tá? Amai o outro como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como que você vai amar o outro? Por mais que você pense, nossa, eu amo, eu faço tudo pro outro. Mas não, né? Interiormente lá, você só está procurando
aquele olhar que você não teve quando criança. Essa que é a verdade escrachada, gente. E eu falo porque eu falo para mim também que eu ainda tenho esse viés que procura isso, porque é um constante cura, é um constante caminho de cura. E a gente tem que olhar e ver a real, ver aquilo que a gente não quer ver. E daí quando você vê assim, caramba, então eu fico fazendo isso pelos outros, estou aqui correndo atrás, né, me sacrificando, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou um ser de luz, não é nada disso. É só porque eu estou procurando alguém que fale assim: olha, eu estou te vendo, eu vejo você, você tem valor, você merece. Só que não é a outra pessoa que tem que me dizer que eu tenho valor, que eu mereço. Sou eu. Eu que tenho que ver esse valor. Porque enquanto eu não ver, a outra pessoa também não vai ver. Né? Então é essa grande lição que está vindo na nova era, e aqui eu vou fazer uma emenda, né, para responder a pergunta aqui da Daiane. Peraí. Não, e isso Não. abrange a tudo também, né, Ariá? Porque uma vez eu ouvi um médico falando que não existe pior paciente do que o próprio médico. Então, Sim. os médicos são os últimos a se cuidarem. Eles cuidam de todo mundo, cuidam da saúde de todo mundo, mas se não tiver um outro médico em cima dele, ou a família em cima dele, ele não se cuida, ele não se opera, ele não se faz nada. Então, o que a Sim. Ariá disse é realmente verdade para todos nós. Gente, professores, educadores, pais, mães, tá? Tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser educador, tem que ser médico, mas tem que ser também nós, né? Sim. Então, isso que a Exatamente. Adriana disse do amor próprio, eu acredito que pode parecer que não, mas é um dos nossos maiores desafios. A gente ainda não aprendeu, e eu ainda digo que eu ainda estou aprendendo ainda, a gente não aprendeu ainda a amar a si mesmo. Tem até uma meditação que eu ouço todos os dias, de amor próprio, da Lois Lane, sabe? Esqueci o nome, é Uhum. uma senhora branca. E, Luiz gente, Reis. isso, mesmo ouvindo Uhum. aquilo Ela fala. ia impregnando na minha cabeça, mesmo assim eu ainda digo que eu ainda estou no processo de amar a si mesmo. E é todos vocês, gente, não estou falando só, é eu aqui, o Ariel falando, olha eu trocando nosso nome. Eu falar, eu, Ariel, Ai, quem que eu tô trocando? o Ariá, mas é para todos nós, vocês papais, vocês mamães, vocês que se sentem em demasia, né? Porque tudo que é em demasia é muito complicado. Em demasia, totalmente preocupado com o outro só e se esquecendo de si mesmo. Eu acredito que, num certo ponto, acho que todos nós estamos passando por um momento assim, né, Ariá? Com Quero certeza. agradecer Quero agradecer muito você, o vídeo ontem. Eu não consegui entrar em contato com você, vou ver se eu consigo entrar de novo pela mensagem aqui para passar o novo número do meu celular para Ai, me você. passa. Coloquei o vídeo de ontem que você postou aqui lá no canal, o pessoal amou, deixei o link para Ai, que legal. você e alguns. Maravilha. Então, ó, um beijão no seu coração, gratidão. Gratidão, amado. Muito, É uma muito terapeuta bom e uma te ver, conversar com você. É sempre um bálsamo aqui para o nosso ser. Toda essa gratidão a troca. todos. Você já vai Estou aqui precisar ir mesmo? É, fazendo as coisinhas em casa, que eu faço isso. Eu coloco o então vai fone lá. sem fio vestido e vou fazer as coisas em casa, tá bom? E Tá eu tô bom. segurando aqui ó, a mão aqui, tremendo. Tá bom. Beijão, amado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gratidão. Então, gente, deixa eu atualizar aqui os comentários. Gratidão, Ariel, né, por ter entrado aqui e dividido isso com a gente, porque a gente precisava, né, dessa energia, né, maravilhosa do Ariel e também disso que ele veio abordar, né, porque essa questão do auto amor, né, do amor próprio, da autovalorização, isso que a gente vai ver o ano inteiro. E realmente o processo de despertar é um processo de amor próprio. Né? Então, tem uma pergunta aqui da Mavis que eu já ia aproveitar para responder junto, né? Que é aqui, ó, como sei se estou despertando? Né? Como sei? Como sei se estou despertando?
O despertar, gente, é uma coisa muito louca, né? O despertar é quando você começa a perceber, geralmente, os problemas, tá? Então, quando aquele seu castelinho de areia começa a cair e você começa a ver coisas, quartos escuros no seu ser, que antes você não vinha, isso é o início do despertar. Por isso que, geralmente, o despertar começa com aquele processo, né, que a gente chama de noite escura da alma, que é um processo, geralmente, onde que a gente está mais depressivo, né? Algumas pessoas realmente passam por uma depressão, enfim, né? Começa a ter pensamentos aí mais pesados, né? Começa a cessar raiva, começa a cessar mágoa. Por quê? Porque isso daí já estava dentro do nosso ser e a gente só não via, a gente escolhia não ver. Né? A gente colocou uma capa para não olhar para aquilo. E o despertar é quando aquilo que estava tapando nossos olhos começa a se abrir. Da gente, entendi. Então, tudo isso daí, né, eu estava sentindo, mas eu não sabia. Então, por isso que geralmente é um processo que começa aí com a noite escura da alma. E a gente começa a ver, então, despertar, gente, não são flores, né? Não é de repente você acordar assim num jardim florido, iluminado, daí estou na 5D. O despertar é o contrário. Sabe quando você está num quarto escuro, cheio de móveis velhos, cheio de pessoas, enfim, coisas ali estranhas e que você não tinha nem consciência. O despertar é quando você começa a tirar a venda e começa a olhar para aquilo. E daí você, meu Deus, que buraco é esse que eu me enfiei? Socorro! Né? Isso é o despertar, porque o despertar é trazer luz para os seus quartos escuros da alma. E daí você vai começando a ver, tá, então eu guardo isso, eu guardo aquilo, né? Isso daqui tá ressoando. Parece difícil, gente, mas não é difícil. Né? É um processo complexo? Sim, é complexo, mas não é difícil. Por isso que eu digo para vocês, despertar não é você saber que nós estamos passando por uma transição planetária. Existem seres de outros planetas. Isso daí não é despertar. Isso daí é informação para o cabeção, para o tico e teco. Despertar é igual autoconhecimento. É você começar a se perceber parte de você que você antes nem imaginava e trazer a autoaceitação, o autoamor. Então, é autoconhecimento com autoaceitação e amor. Isso, de resumo, é o despertar. Né? Então, se você não está olhando para você, se você não está olhando para os seus padrões, sinto lhe dizer, você não está desperto. Se você só está pensando se Nibiru vem, se Nibiru não vai vir, se vai ter evento, não vai ter evento, se vai ter alguém que vai vir salvar a gente ou não, isso daí não é despertar. Despertar é a gente começar a ver qual que é o nosso papel em tudo isso, como que é nosso papel de construtores da nossa realidade. E a gente começa... Tipo, eu tô colocando aqui, daí não quero que vocês comecem a falar, nossa, a Ariá falou aqui que despertar é um negócio muito difícil, um negócio de só sofrimento, não sei o quê. Não, pelo contrário. O despertar é um ato de empoderamento do ser. Por quê? Porque daí você vai começando a olhar, você vai começando a se perceber, você vai começando a se iluminar. E a partir dessa luz que você traz para esses quartos escuros, para aquilo que antes você não via, você começa a mudar a sua vida. Porque antes você tentava e continuava naquele mesmo padrão. E nunca saía daquilo. E você ia morrer provavelmente nessa vida, naquele mesmo padrão, e ia reencarnar de novo naquele mesmo padrão. Porque é isso que acontece, tá, gente? No meu trabalho eu falo muito disso, que é a questão de repetição de padrão entre as encarnações, para vocês verem como que é enraizado, né? E a gente está vivendo um processo onde que a gente está conseguindo limpar esses processos de todas as encarnações. Então é algo muito profundo, né? A gente olhar para isso, a gente iluminar e a gente,
Eu posso sair daqui, eu não preciso ficar preso nesse buraco, eu tenho poder, eu sou co-criadora, eu sou um ser iluminado. Então, é sair disso. Então, justamente, esse despertar é esse processo complexo, mas resumido como autoconhecimento, mais autoaceitação e amor. Legal, gente? Difícil porque tem que, muitas vezes, olhar para aquilo que a gente não quer ver. Sim, exatamente. Então, é um processo complexo, gente, né? Não é assim, você tem que ter coragem para despertar. Mas é libertador, com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que você olha, você consegue. Olha só, né? Que sentido faz você tá lá preso num buraco todo, né, escuro, cheio de armadilha, cheio de coisas que te fazem mal, e você tá lá de olho fechado, fingindo assim, ai, não, se eu não abrir os olhos, isso daqui não vai se tornar real. Não. Imagina que você tá numa praia, você não tá nesse buraco, você tá numa praia. É isso basicamente que a gente fica fazendo, né? A gente fica mentindo pra gente mesmo. Não, que isso? Não tô no buraco coisa nenhuma, tô em algum lugar muito melhor. E a partir do momento que a gente desperta, que a gente abre os olhos, que a gente começa a ver, opa, peraí, então eu tô aqui mesmo. Porém, isso é empoderador, porque a partir do momento que você aceita onde você está, você pode e, né, tem essa oportunidade de começar a mudar aquela situação, né? Ficar fingindo que não está acontecendo não vai mudar nada. Mas você olhar para aquilo e tomar uma atitude é que sim, vai trazer a verdadeira liberdade, né? E é isso que o processo de despertar vem nos trazer. Despertar está muito mais em acolher nossas sombras do que ser um ser de luz. Exatamente. Maravilha. Vou colocar aqui. Nibiru. Nibiru, gente, o famoso Nibiru. Eu não gosto nem de trazer esse assunto de Nibiru, sabe? Por quê? Eu acho, assim, que é você ficar colocando muita peso no futuro, né? Peso em algo que pode ou não acontecer. Enfim, o despertar, a transição, a gente fala em trazer o nosso empoderamento, trazer a noção da nossa perfeição, trazer o nosso papel de co-criador. Então, se a gente entende isso, que sentido faz a gente ficar esperando que um planeta venha e que faça 1000 coisas, né? Porque quando a gente começa a entender, né, de autoconhecimento, de transição, de como funcionam as leis do universo, a gente começa a entender que tempo é uma ilusão, né? Tempo é uma ilusão. Então, existem várias linhas do tempo diferentes que podem acontecer coisas diferentes. E a gente vai acessar a linha do tempo que a gente mais se sintonizar como coletividade. Então, se a gente começa a espalhar por aí que vai vir um planeta chupão, que vai levar todo mundo, que os despertos vão ficar, quem está curado vai ficar, né? Isso começa a espalhar o mesmo discurso de medo, de conflito, de vitimismo de sempre. Que a gente, né, já está cansado de ouvir aí nas religiões, nas instituições, enfim, desde praticamente que a 3D tem esse tipo de discurso. Né? E daí o que a gente está co-criando? Exatamente isso. Então faz parte do nosso papel de despertos e co-criadores justamente a gente não ficar pensando nisso e tipo assim, o que eu posso fazer agora? Né? E se ele vier ou não vier, vir ou não vir, se a gente sintonizar ou não com essa linha do tempo, isso daí também não é tão importante, né? Porque isso aqui que a gente está vivendo é uma gota no oceano da vida. Né, no oceano da vida. Gente, teve uma experiência muito legal que um dos meus clientes teve, que eu guardo isso para mim no meu coração, que foi o quê? Ele viu, né, ele teve, e assim, foi até interessante, porque ele, na verdade, nem
estava tão aberto assim para a espiritualidade, para o despertar, nem nada, né? Ele só parou no meu consultório por conta da família. E ele teve uma experiência tão linda, né? E que assim trouxe mais uma firmeza para esse conceito dentro de mim. O que que ele viu, né? Ele foi guiado pelo mentor dele e foi mostrado para ele toda a nossa existência como se fosse, né? O mentor colocou ele como se fosse numa praia e daí ele via assim o sol nascendo e aquele dia claro e não sei o quê, e o sol se pondo, e daí a lua, e de repente, e as estrelas, de repente o sol de novo, e daí o mentor falava para ele, isso que é a nossa existência. Na nossa existência, na nossa imensidão do nosso ser, cada vida que vocês têm é como se fosse o passar de um dia e de uma noite, né? E nossa, eu vendo, né? Eu ouvindo ele falar e compartilhar essa experiência que ele teve, gente, olha, eu me emocionei muito, porque realmente, né, cada existência que a gente tem aqui na 3D, né, é como se fosse um dia e uma noite para a eternidade que tudo a gente é. Então, a nossa alma, isso aqui passa, ó. E a gente vai ficar pensando em Nibiru, gente, vou te contar, né? Enquanto tantas coisas a gente podia estar fazendo aqui para viver a nossa felicidade. Então, parte do despertar, eu falo para vocês, né? Olhem aquela questão que a gente falou, né? Do medo, da pergunta do Ariel, do medo, do conflito, etc. Nibiru, esse discurso de Nibiru entra nisso, né? Sem falar que ainda vai sintonizar a gente com um futuro que a gente nem quer. Então, ó, esqueçam. Quanto mais vocês esquecerem, mais a gente tem a oportunidade de sintonizar com as coisas maravilhosas que tenho certeza que a espiritualidade está querendo que a gente sintonize, né? Muito melhor. Vamos ver. Mônada. Legal essa pergunta sobre mônada. Por quê? Porque a gente estava falando de coletivo, né? E a mônada é o coletivo espiritual. Por quê? Porque nós somos aqui, do mesmo jeito, né? Que a nossa vida aqui é como um dia, a noite como um piscar de olhos para a imensidão do nosso ser. Também, essa energia que movimenta o nosso corpo é só uma faísca da imensidão do nosso ser da eternidade. Então, mônada é o conjunto de várias faíscas, né, de várias almas. Por exemplo, todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, nós temos uma mônada da Terra, né? Que é o quê? Essa energia coletiva que inclui todos nós, não só os humanos, mas também os animais, as plantas, os minerais, tudo que é vida no planeta, essa energia coletiva de todas essas faíscas forma esse ser maior, esse coletivo que é chamado de mônada. Então, esse que é o significado, tá, gente? Tem uma questão bem complexa aí, tem muita gente que fala de mônada, né? Mas eu gosto de pôr de um jeito simples. Então, de um jeito simples, mônada é o coletivo de várias almas, né? E é o coletivo, assim, super coletivo, né? Nível planetário mesmo. Legal, gente? Deu para entender? Deu para entender? Maria Tereza, minha linda, coloca aqui para mim. Egrégora, a gente fala egrégora, mas egrégora é num nível menor, né? Mas a egrégora também é um coletivo energético, não necessariamente de alma, tá? Quando a gente fala em egrégora, a gente está falando mais um coletivo energético. Por exemplo, a gente tem a egrégora das redes sociais, que eu falo, né, que eu até falei nos vídeos passados, que não é uma egrégora tão legal, porque tem toda aquela questão de
foco no futuro, né, de expectativa com resultados e tal. Então a egrégora, ela é mais assim, um coletivo energético de pensamento. Quando várias pessoas elas vão pensando coisas parecidas, isso vai formando uma entidade à parte que está vibrando naquilo, sabe? Então, isso é mais relativo à egrégora. Não tanto relativo com espíritos, com almas, né? Mas já a mônada é mais nesse sentido. E é mais assim, né, a nível extremamente coletivo, né? Quando a gente fala de mônada, a gente não está falando, por exemplo, de um grupo espiritual, de uma família de alma, né? Que é uma coisa menor. Mônada é como se fosse assim, tipo o núcleo, né? O núcleo central, assim. Mônada é uma energia muito grande de almas, é um coletivo muito grande de almas, não é um grupo menor. Legal, gente. Deixa eu ver que horas são. Vocês têm mais perguntas, gente? Eu acho que acabou as perguntas que vocês colocaram lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ariel. Você tem visto muitas crianças despertas? Creio que muitos estão vindo como seu bebê. Gente do céu, hoje eu até ia gravar um vídeo para contar de como que eu descobri que estava grávida do meu primeiro trimestre, mas eu vou deixar para gravar amanhã, porque eu vou fazer um diário assim da minha gravidez e vou contar também como que o meu filho se apresentou para mim antes, né? Antes de eu engravidar. Então eu já tinha e eu tenho certeza assim que tá vindo muitas crianças despertas sim e cada vez virão mais. Eu já tenho visto sim crianças despertas, mas eu acredito que a maior onda vai começar a chegar a partir de agora. Por quê? A gente teve agora a nível coletivo todo um trabalho sendo feito, que é esse trabalho de reconexão, né, que eu faço com o nome de reconexão multidimensional, mas que também tem outros trabalhadores por aí fazendo, que é justamente esse trabalho de limpeza de linha do tempo, padrões inconscientes, né? Todo esse trabalho, ele está sendo feito agora, é um trabalho muito novo, que conseguiu se ancorar no planeta agora, né? Assim, a nível coletivo mesmo. Claro, né? Esse trabalho ele já era meio que feito, mas em grupos pequenos e não tendo essa extensão como agora está se conseguindo. E a partir desse tipo de trabalho, o que que acontece? A gente consegue curar a linha do tempo ancestral. Então, as crianças que estão nascendo agora, elas estão nascendo com DNA alterado. Lembra que eu falei, para quem não assistiu a live sobre cura ancestral, eu falo sobre isso, né? Que a questão de atualização do DNA não é também algo externo que vai vir e atualizar o nosso DNA, né? O nosso DNA está sendo atualizado a partir de nossa própria ação. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de olhar para dentro, de olhar para as nossas sombras, para os nossos padrões, de ressignificar isso, de transformar, transmutar, a gente está atualizando o nosso DNA. E daí as crianças que estão vindo nas próximas gerações estão sendo liberadas de muita coisa. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço meus atendimentos, quando a pessoa ela vai lá para o útero, ela acessa no útero, eu já tive clientes, né, mais de um inclusive, que conseguiram acessar esse momento onde das células do DNA da mãe está sendo passado aquela informação transgeracional para a criança. Né? Então, aquela informação de medo, de mágoa, de várias coisas assim que nos prendem a 3D, ali quando a criança está no ventre, isso daí já é passado através das células, né? Através do DNA. E quando os pais começam a fazer esse trabalho que está sendo feito, né? Vocês magníficos aqui que já estão despertos, que já começaram esse trabalho, mais outras pessoas que começaram, então as próximas gerações elas vão sendo mais
poupadas desse tipo de memória. Então, elas vão recebendo cada vez menos cargas de dor, menos cargas densas, cargas que as prendem na 3D, e assim a gente vai se libertando como coletivo. Então, as crianças que estão vindo, principalmente as crianças que estão vindo agora, né, vieram em 2020, 2021 para frente, vocês vão ver, gente, o que essas crianças vão fazer. Vai ser uma coisa de louco, né? Essas crianças vão ser super crianças, vão estar aí com os seus dons, talentos despertos, né? Eu já tive informação de crianças, né, que já tem, acho que já deve ter uns 10 anos aí, que é fruto desse preparo, né, dos pais, desse preparo de autoconhecimento e de cura antes de engravidar, e essas crianças, elas nasceram com o poder da telecinese. Diz que essas crianças brincavam assim com o carrinho, com o poder da mente, mexendo os carrinhos assim com o poder da mente. Então, uma coisa assim que a gente vai ficar cada vez mais boca aberta com essas gerações que vão chegar. Tenho certeza. Imaginem, né, gente? Olha só que lindezas. Você também tem visto, Ariel? Nossa, essa geração nova, né? Tá maravilhosa. É muita, muita. Esses dias mesmo eu vi de uma piquititinha, eu acho que não tinha 5 anos, gente, ela falando de autoconhecimento. Ai, eu fiquei assim, ó, desmontada. É muita lindeza. Muitos jovens também, aham. E agora estão despertando e o chamado está sendo feito, gente. Está sendo feito o chamado. Eu nunca recebi tantas pessoas no meu atendimento. Agora, na sexta, acho que foi na sexta mesmo, eu tive mais uma pessoa que recebeu comunicação dos estelares, né? Com mais um chamado para trabalhar, e eu nunca recebi tantas pessoas assim com esse chamado para trabalhar, com comunicação estelar, né? Porque a comunicação estelar, inclusive, eu acho que eu vou fazer uma live só sobre isso. É uma comunicação que é totalmente diferente do que a gente tem como comunicação aqui. Então, até nos meus trabalhos é complicado, né? Quando vem os estelares assim, nossa, é um trabalhão que eu tenho que fazer de chamar tradutor cósmico para conseguir mediar a comunicação, porque é uma dimensão muito diferente e a forma de comunicação é muito diferente. Então fica lá a pessoa assim, né? Tipo, eles estão tentando falar comigo, mas eu não estou conseguindo entender nada. Aí vem aqueles bandos de né, ai, agora fugiu da minha cabeça ai, gente, fugiu da minha cabeça o geometria sagrada, né? Vem as geometrias sagradas, assim, ó, falo de comunicação, é tão difícil que até fugiu da minha cabeça agora, porque veio a imagem, né, das geometrias sagradas, das letras de luz, né, as letras estelares e tudo, e daí a pessoa fica lá, mas o que eles estão querendo dizer que eu não estou entendendo? E daí precisa, às vezes, chamar um tradutor lá para conseguir mediar essa comunicação de tão diferente que é, né? Eu falo por mim, que até hoje, né, eu não consigo me comunicar de uma forma que eu consiga realmente traduzir agora, depois de tanto tempo, né, eu já consigo, assim, traduzir partes, né, mas não é uma tradução, né, eu falo assim, é igual você, sei lá, tem um livro, assim, e você consegue ler o título dele, porque é muita informação e é uma informação multidimensional. Então, não dá para a gente compreender ainda, a gente só está começando a compreender tudo isso. Os pretos velhos e a Ubanda usam isso e está voltando? O que é? O que é, amado? O que que eles usam? O que que eles usam? Fiquei curiosa agora. Deixa eu ver aqui.
Depois fala para mim, Ariel, que eu fiquei curiosa agora o que que eles usam, não entendi. Ah, os símbolos. Sim, aham, aham, sim, eles usam, né? Com certeza. E assim, esses símbolos, né, gente, é, tanto as geometrias, as cores e as palavras, né, os sons, isso tudo é comunicação universal, né, que já é usada aí desde a antiguidade, mas que agora que a gente está entendendo, compreendendo, né? É a mesma coisa, a linguagem que eu falo também é linguagem multidimensional estelar, né? Então, agora que a gente está começando a compreender tudo isso, mas essas comunicações, ó, desde que o mundo é mundo, a gente recebe. Cura ancestral, Rodahaya. O que devo fazer para continuar o processo? Então, gente, essa questão da cura ancestral, tá? Esse é um processo que eu vou falar para vocês, assim, é um processo relativamente complexo e longo, tá? Então, assim, primeira coisa a fazer, se vocês querem continuar o processo da cura ancestral, tenham paciência, tenham disposição, decretem que vocês já estão prontos para fazer isso e confie que o universo vai mandar para vocês cada vez mais o que vocês precisam saber. Cura ancestral, vocês vão ter que olhar para a sombra de vocês. É o mesmo processo de despertar, a mesma coisa. Conforme vocês forem olhando mais e mais para essas sombras, para o que não está iluminado, né, e dar vazão a isso, vocês vão estar reescrevendo o DNA de vocês e curando. Então, assim, não se preocupe, tá? Porque essas informações elas vão chegar de uma forma ou outra, né? Vocês vão entrar em contato com uma pessoa que faz terapia, vocês vão para algum retiro, vocês vão receber mais meditação. O universo vai usar uma forma e também vocês vão receber a inspiração para buscar isso da forma que vocês mais ressoarem. Né? Então fiquem tranquilos, porque a cura ancestral é um processo aí que demora, gente, não é assim qualquer coisa, né? Até assim, a gente tem muitas curas milagrosas sendo aí, né, sendo prometidas aí, e não é dessa forma, né, gente? Quando a gente fala de cura ancestral, quando a gente fala de ascensão, que é você ascender ao seu ser, ao seu eu superior, não é qualquer cura de dedinho, né, de ombro, de sei lá, qualquer coisa física, né? A gente está falando de uma cura num espectro muito maior, a gente está falando da cura daqui até lá o nosso eu superior, para que a gente manifeste aqui na Terra essa luz no nosso ser. Então, é um processo de ascensão na prática. E por isso, não espere que ele seja fácil e nem rápido, né? Porque não vai ser, pelo menos até agora, né? Quem sabe aí nos próximos anos que a gente vai ter mais pessoas que já passaram pela cura, que a gente já vai ter uma vibração mais amena na superfície da Terra e a gente consiga fazer isso cada vez mais rápido. Mas por enquanto ainda está bem mais rápido do que era no passado, mas ainda assim é um processo. Deixa eu ver. O dialeto que você fala na cura ancestral é pleiadiano? Não, na verdade, isso que eu falo, né, essa linguagem, que eu não gosto nem de chamar de linguagem, mas esses sons, eles são estelares, né? E também coloco como ressalva estelares, eles são multidimensionais do ser. Por que que eu falo isso? Porque quando você fala essa linguagem, que é uma linguagem da alma a nível multidimensional, conectada com as dimensões superiores, você não está somente conectado a alguma egrégora. Algumas pessoas estão. No caso, eu não. Então, eu recebo comunicação da egrégora pleiadiana, arcturiana, siriana, enfim, vários estelares. Recebo comunicações de outras egrégoras também, como egrégoras angélicas, egrégoras de mestres ascensos, egrégoras dos elementais da natureza, né? Então, assim, é uma linguagem universal.
que todos, em algum ponto lá da alma, entendem, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, Ariel, eu queria falar com você, eu não sabia o que você estava falando, mas eu reconhecia, porque a nossa alma reconhece essa linguagem, a nossa alma reconhece essa forma de comunicação, porque é a comunicação mais pura que a gente tem, né, na alma, no ser, mas ela não está associada a alguma língua específica no meu caso, né? Tem pessoas que sim só canalizam algum tipo de energia. No meu caso, não. No meu caso, tem várias egrégoras que se dispõem, né, a fazer esse trabalho. É, exatamente. Isso que você falou, Ariel, exatamente. A questão vibracional, né? O som universal. Porque quando a gente fala a linguagem, né, a gente fica suscetível a erros, assim, né, como se fosse a comunicação semelhante a que a gente tem na Terra, como se fosse um idioma, né, e não é um idioma, é, na verdade, uma vibração do ser, porque todos nós temos a vibração, né, todos nós somos compostos de vibração, de som. Se você pegar qualquer objeto, qualquer ser, mesmo se ele estiver parado, ele está emitindo um som próprio, né? E isso tem a ver com esse tipo de linguagem que eu falo, né? É uma coisa que a gente também só está começando a compreender ainda. É, eu falei isso numa live mesmo. Legal lembrar, Ariel. Até vou colocar, acho que está fixado lá no meu perfil, só sobre isso, só sobre linguagem, mas eu ainda vou fazer mais outra, porque é um assunto, olha, que dá pano para manga. Ah, e no canal do Ariel, eu acho que eu também falei isso, Ariel, no seu canal. Agora eu não lembro. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a gente abordou esse assunto lá também, né? Tipo esperando. É. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver, a gente vai ficar mais aqui uns minutinhos. Deixa eu ver. Oi, Dani! Maravilhosa! Que legal. Dá uma identificação, né? Por quê? Porque nós reconhecemos, né? Isso daí é igual você. Sabe quando você ouve um som de casa? É exatamente isso, né? Então eu sei que quando eu me abri, né? Quando eu abri o meu canal e comecei a falar em linguagem, né? Isso para mim foi uma libertação muito grande. É como se eu nunca tivesse conseguido me expressar na vida e de repente eu conseguia me expressar. E essas frequências, essas vibrações, elas guardam mesmo essa essência de casa, a casa espiritual, da fonte, né? Então, é algo assim que a gente está começando a compreender ainda mais que eu vou falar para vocês. A gente vai entender cada vez mais, tá? Por isso que tem várias pessoas despertando, inclusive eu mais para frente eu acho que vou fazer uma mentoria só sobre linguagem de alma, linguagem estelar, porque cada vez mais pessoas estão despertando para essa frequência, porque nós estamos fazendo coletivamente uma transformação de comunicação. Né, os seres estelares já me passaram isso, que a nossa comunicação ela está sendo alterada. Por quê? Porque a nossa comunicação atual ela guarda uma densidade, né? Então, às vezes a gente fala alguma palavra e ela está impregnada de pensamentos negativos ali. Por exemplo, uma vez eles foram tentar me explicar um conceito, né, universal, e daí eles falaram que
que a nossa essência era o trabalho. Só que daí eles ficaram procurando para ver se tinha alguma palavra melhor que eles pudessem falar, porque não era o trabalho que a gente tinha aqui, esse conceito de trabalho que eles queriam falar. E eles não conseguiram encontrar uma palavra que expressasse o conceito que eles queriam transmitir. Por quê? Porque quando a gente fala de trabalho, tem um peso associado, né? Tipo assim, uma obrigação, ai, um negócio pesado, né? A gente já vem com aquela coisa dá trabalho, né? Então, tem muitas palavras na nossa comunicação que são carregadas de muito peso, muitos conceitos, muitos julgamentos que não permite uma expressão correta do coração. Por isso que a nossa linguagem ela está sim sendo modificada e a comunicação nos futuros anos, vocês vão ver que vai mudar muita coisa, tá? Mentoria tá chegando, gente. Esse ano provavelmente vai ter, né? Eu só não liberei ainda porque eu tô esperando o aval da espiritualidade com todas essas energias, né? Que eu tava falando com a Ariel que a gente tá passando. Então foi me pedido para esperar um pouco para liberar isso, mas espero que eu vou liberar antes do meio do ano, né? Então, para a tempo do bebê, né? Porque o bebê nasce em junho e depois que ele nasceu, eu vou ficar um tempinho parada. Então, até para falar dos meus atendimentos, quem estava me perguntando, depois no meio do ano, eu não sei se eu vou atender mais. Na verdade, eu vou parar em maio. Tá, gente? Então, quem quiser ainda, né, tem vaga de atendimento, me chamem lá, porque depois de maio, daí eu não sei o que será, né? Eu só estou entregue ao universo mesmo, porque para receber esse bebezinho lindo, que vai ser uma transformação e já está sendo uma transformação na minha vida. Então, estou adiantando tudo, estou esperando e vou lançar essa mentoria provavelmente em março, no meio de março. Tá, gente? Vai ser uns dois meses de mentoria para curadores, né? A gente vai trabalhar com essa energia de cura. Por quê? Porque uma coisa que eu tenho recebido muito forte da espiritualidade é que todo esse processo terapêutico de cura e tal, principalmente a partir do ano passado, está passando por uma transformação muito grande, onde a gente vai deixar de sair das caixinhas que a gente se colocou, as caixinhas da técnica, né, as caixinhas do ter que, as caixinhas do protocolo, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então a gente vai sair de todas as caixinhas, né? Esse que é o chamado da espiritualidade, para que a gente se conecte com o nosso curador de alma, o nosso ser, aquele ser que ele já sabe, ele já é curado, ele já passou por tanta coisa, ele já aprendeu tanta coisa. Foram vidas e vidas de treinamento, vidas e vidas onde que houve um aprendizado tão grande, onde a cura já se instalou. Então, a partir de agora, o chamado é para que a gente se conecte com esse ser, com essa essência da nossa alma, né? E a partir dessa conexão, aí sim nós vamos atuar como curadores, né? Eu falo assim, eu até gosto, gente, porque quando a espiritualidade estava me passando esse conceito e tudo, né? Ela trouxe uma mensagem que eu achei muito importante, que é a questão assim da diferença do curador e do xamã. Isso é mais, né, na língua espanhol, que é o curandeiro e o xamã. Por quê? O curandeiro, se você pegar lá nas tradições indígenas, né? O curandeiro é aquela pessoa que tratava, sim, as outras pessoas, mas ele ajudava a curar aqueles males menores, males físicos, né? Males que não eram tão profundos. Por quê? Porque o curandeiro, ao contrário do xamã, né? Na diferença do xamã, ele ainda não tinha se trabalhado internamente e acessado e curado as próprias sombras. Então, esse curandeiro, ele não poderia trabalhar com as sombras nos outros, então só poderia ajudar ali na cura de processos menores. Já o xamã, a diferença disso, é uma pessoa que foi lá no íntimo do seu ser, naqueles quartos mais escuros, olhou para tudo isso, pegou toda a caquinha, transmutou tudo aquilo e renasceu.
né? Então, esse xamã, ele já lidou com todas as suas sombras, então ele consegue trabalhar isso nas outras pessoas, né? Igual aquela história do monge que eu contei para vocês. É uma pessoa que já atingiu tanto centro de equilíbrio que aquelas sombras das outras pessoas não são suficientes para desequilibrá-lo. Então, ele consegue auxiliar, ajudar nesses processos de cura mais profundo. E é isso que a espiritualidade está chamando, né, os novos xamãs aí para começar esse trabalho. Então, tem muita gente que eu sei que já está sentindo esse chamado, e esse ano nós vamos juntos aí para receber toda essa orientação da espiritualidade, para começar, né, gente? Começar esse trabalho que precisa ser feito sim, mas que é um trabalho onde a gente se encontra primeiro para então ajudar com o nosso ser a curar o outro. Legal, gente. Então, acho que é isso por hoje. Gratidão a todos que vieram aqui participar desse bloquinho, desse carnaval diferente. Espero ter contribuído com o caminho de vocês. Estamos juntos aí. Para quem não me segue ainda no YouTube, no meu perfil tem o Linktree lá e tem o canal do YouTube. Eu vou colocar mais vídeos lá. Inclusive, eu vou colocar nos meus stories quais vídeos vocês querem que eu coloque primeiro, porque eu tô numa dúvida federal aqui, que é tanta coisa que eu fico assim, o que eu falo primeiro, né? Então eu vou colocar uma enquete lá nos stories, por favor, respondam para mim que vocês vão me ajudar muito. E daí eu vou colocar um videozinho lá para vocês. Beleza, gente? Um beijão a todos. Até mais, até a próxima transmissão e uma semana de muita, muita luz para todos vocês. Tchau, tchau. Gratidão. Até.